Antes de seguirmos em frente, eu preciso cobrir um negócio que eu esqueci. Basicamente, durante a luta contra o Boris, o mangá corta para um flashback mostrando como foi o treinamento do Ryu sob Yomeya Sakura. No anime, essa sequência não está nos episódios do Boris, tendo sido adaptada no episódio 29, que, fora desse flashback, é um filler em que a turma precisa lidar com uma tempestade de neve. Dito isso, o treino foi bem fielmente adaptado no geral, só perdendo alguns detalhes, tipo mais informações sobre a lenda de Yamata no Orochi. A única grande alteração, fora o Ryu parando um rio no clímax do episódio, o que é meio estranho, é que o anime acrescenta esse drama do lagartixa se sentir inferior por não ser um espírito superior da natureza. Isso não está no mangá. E acho que o anime tecnicamente fez um retcon aqui, porque deixou muito implícito que era o Mikihisa quem estava treinando o Ryu, mas sinceramente isso não é muito importante. Anteriormente, em Shaman King, um pseudo-vampiro foi empalado por uma lâmina tão grande quanto o próprio corpo por um grupo de xamãs chamados X-Laws. Os X-Laws são um grupo de justiceiros formado por vítimas do Hao com o intuito de matar o Hao, com seus anjos e espíritos guardiões, que são espíritos de classe divina. Sabe, muito bons, muito top, muito tal. No anime, eles já tinham sido introduzidos antes disso. Não só naquela cena do Silva falando com o Hao antes da viagem, mas eles também apareceram pro Yo e sua turma depois da luta deles contra a Sheol, o lacaio filler do Hao do episódio 33. E durante o arco do Boris, eles agem como policiais. Policiais xamãs, barrando a cidade pra inocentes não se envolverem. Ai, anime. Após a introdução deles, que foi espalhada pelos episódios 33 a 36 do anime, eles viram suas atenções para os demais lacaios do Hao no local, e um deles, esse jogador de futebol americano chamado Bill, enfrenta os X-Laws e é humilhantemente derrotado por eles. No anime, esse embate nunca acontece, com o Bill sendo só um lacaio recorrente daqui até o final da adaptação. Os X-Laws então se preparam para matar o Bill, mais os demais lacaios do Hao, mas Yo os detém, reprovando os métodos extremos dos X-Laws e dizendo que essa matança prova que eles são tão ruins quanto o Hao. Isso enfurece o X-Law Marco e faz ele quebrar a Harusame pela segunda vez. E depois os X-Laws vão embora, com os lacaios do Hao tendo fugido no meio dessa confusão toda. No anime, esse comentário do Yo é jogado pra quando os X-Laws aparecem pra matar o Boris. E ao invés de quebrar a Harusame, o que acontece é que o Boris se joga na frente do Yo pra salvá-lo da espada do Anjo do Marco. Como eu disse, redenção do Boris no anime. Esse é um evento pequeno, mas marcante. A Ana enfim chega nos Estados Unidos para entregar o Chosen de Ryaketsu e é abordada pelo Hao, que fala sobre suas ambições de obter o Yo e se tornar o rei xamã, além de propor para ela que ela se case com ele, não com o Yo. O que leva a Ana a dar 2 tapas nele. Só o segundo acerta. Foi adaptada no episódio 39 e ficou super fiel no geral. Nada a comentar. Bom trabalho, anime! Logo após a coisa com os X-Laws, a turma do Yo segue se adentrando em Mesa Verdede a caminho da verdadeira aldeia Pachi, guiados pelo Bill, que deve esse favor a eles, e também explica que o caminho para a aldeia só se revela para os xamãs que são julgados dignos, e também guiados pelos seus espíritos guardiões, que sentem estarem sendo chamados para ela. No anime, a informação do Bill, do negócio deles serem dignos, é dada por uma voz a caminho da aldeia. Acho que é a voz do grande espírito. Mas o lance dos espíritos sendo chamados foi adaptado fielmente no episódio 45. No caminho, o Lizerg deixa bem claro que ficou encantado pelos X-Laws e concorda com a filosofia fins justificam os meios deles. No anime, o simpatizamento dele com a causa é espalhado entre os episódios antes e durante os do Boris, mas é basicamente o mesmo. Seguindo com o mangá, a turma do Yo entra na rota pra aldeia, termina o capítulo, e no outro capítulo o Yo já acorda na aldeia, após ver esses flashes de uma baleia, um crocodilo, navios no espaço, este esqueleto, outro crocodilo, 2 fetos, opa, foreshadowing, esta coisa, uma gota de água, várias máscaras e, por fim, uma praia. O Silva depois explica que essas foram as memórias do mundo e que foram mostradas pelo Grande Espírito. No anime, o caminho para a aldeia, que eles atravessam no episódio 45, é uma caverna normal, que oferece desafios típicos de cavernas, tipo um túnel aquático. Após avançarem um pouco, os xamãs são todos transportados pelo Grande Espírito para uma dimensão em que os colegas estão em apuros para ver qual seria a reação deles a uma situação desesperadora. Naturalmente, a resposta certa é lutar pelos amigos, e todos escolhem essa resposta. O Hao também passou por esse teste. Tá, né? Depois disso, eles acordam na aldeia. Após acordar, o Silva apresenta para o Yo o Grande Espírito, um amontoado de milhões de almas que observam o mundo, e explica as filosofias por trás dele e tal. Isso fica de fora do anime, infelizmente. É na aldeia que Yo e os demais, menos o Lizerg, que sumiu, se reúnem com a Ana, algo que acontece no anime antes da chegada na aldeia, no episódio 39.
A reunião se dá quando Yo encontra a Ana pechinchando por um souvenir super caro. No anime, essa cena da pechincha é adaptada palavra por palavra no episódio 43, ainda antes da chegada na aldeia, mas depois do Yo se reunir com ela. Confuso? Calma que piora. Logo após o encontro com a Ana, um xamã americano chamado Chocolov, acompanhado de seu espírito guardião Mickey, a onça, aparece e basicamente se força no grupo, explicando que a próxima fase do torneio será de lutas de trios e o grupo do Yo tem gente sobrando. No anime, eles conhecem o Chocolov ainda antes da chegada na aldeia, no episódio 37, em uma cidade aleatória. Ele também se força no grupo aqui, mas sem um bom argumento, porque ainda não chegamos nas lutas de trios, é só meio que grupos grandes são melhores ou algo assim. Muito pouco diálogo dessa parte é adaptado, mas algumas cenas são, como a turma ignorando a primeira abordagem dele e o Ren furando o nariz dele com a lança. Após uma cena muito desconfortável de tensão romântica entre o Manta e a Tamal... Sério, quê? Eka, não... O adolescente diminuto esbarra com o Fausto, sozinho, em sua cadeira de rodas. Fausto explica pra Yo e os demais que ele tá meio encrencado, porque está sozinho e precisa de um trio, então se oferece pra entrar no grupo. De início ele é recusado, mas após o Manta argumentar a favor dele, porque síndrome de Estocolmo é real, eu acho, e a Ana refletir que ele seria vantajoso pro torneio e pros futuros negócios dela como hoteleira, a turma aceita a entrada dele pra fechar o trio com Yo e Ryu, com a Ana oferecendo trazer a alma da Elisa de volta como garantia, por assim dizer. No anime, no episódio 37, o mesmo do Chocolov, o Fausto esbarra com o Manta e com a Ana em um aeroporto e lá a Ana se oferece para trazer a Elisa de volta em troca da fidelidade do médico para com o Yo e fala de seus planos para ter ele como médico na pousada. E no anime, o Fausto se reúne com o resto da turma, junto da Ana, no episódio 40. Aliás, os trios do anime, naturalmente, só são formados depois que eles chegam na aldeia Patch, no episódio 46. Antes da primeira luta dessa fase do torneio, temos alguns eventos aqui e ali para analisar. O primeiro é que finalmente vemos o que o Lizerg vem fazendo desde que chegou na aldeia, literalmente se jogando nos braços dos X-Laws. No anime, o Lizerg se juntou aos X-Laws no final do arco do Boris, literalmente virando as costas pro resto da turma e menosprezando a abordagem deles para com o Raul. É muito mais dramático do que no mangá. É enquadrado como essa traição, ainda mais porque ele se junta a eles assim que eles matam um inimigo que tentou se redimir, e eu não curto muito isso não. Essa cena dele chorando no colo do Marco foi adaptada no episódio seguinte ao lance do Boris, o 37, um diálogo bem fiel e tudo. Sim, ainda antes da chegada na aldeia. Em seguida, cortamos pra Ana se encontrando com o Silva, entregando pra ele o Chosen de Ryaketsu, abre aspas, como prometido, fecha aspas, dizendo que não precisa mais dele porque já memorizou o conteúdo do livro pra ensinar pro trio do Yo. No anime, a Ana entrega o Chosenji pro Yo antes da aldeia, vai se acostumando a ouvir isso, no episódio 40, e nele nós vemos o Yo e os outros absorvendo os conteúdos dele. Literalmente, porque a Ana transforma o livro em uma dimensão mágica, de alguma forma, onde o pessoal entra e uma projeção do Raul espelha seus conhecimentos para ele. Quando eles saem de lá, fica esse suspense no ar de será que eles foram convertidos pelo conteúdo do livro pro lado do Raul? Mas, claro que não. A maior alteração nisso tudo é que no anime, o Ren, o Horohoro e o Chocolov também se beneficiam do Chosen de Ryaketsu, o que não acontece no mangá por hora, o que exigiu que o anime criasse Oversouls evoluídos originais para eles. E... não... Tipo, eu entendo a lógica. No mangá, o Chosenji fez o Oversoul do Yo virar uma espada gigante, falamos dela depois, fez o do Fausto virar uma mulher gigante, e o do Ryu, uma carruagem gigante. Ao ver isso, o pessoal do anime provavelmente deve ter achado que o futuro dos Oversouls na história era seres gigantes, e deram seres gigantes pros outros três também. Infelizmente, eles previram errado. Com o passar do tempo, os Oversouls do mangá foram mais pro lado de armaduras, fazendo os Oversouls do anime parecerem bem ridículos. Mas mantenham em mente, as armaduras não tinham aparecido ainda no mangá, então a escolha do anime tinha cabimento. Enfim, seguindo. Depois disso, a galera vai pro local do torneio e... essa é uma alteração interessante. Quando o anime finalmente resolve começar a fazer essas lutas em trio, elas acontecem numa arena localizada dentro da aldeia Patch, ou pelo menos perto dela. Faz sentido, né? Bom, no mangá, na verdade, eles vão de helicóptero para uma ilha particular perto do Japão, e é lá que fica a arena. E nessa ilha, a família do Ren, incluindo a Jun, aparece para torcer por ele, enquanto que no anime ele se reúne com a Jun no mesmo episódio que o Fausto, porque, assim como o Fausto, ela também esbarra com a Ana no aeroporto, e ela acompanha ele na viagem daí em diante.
Então, uma coisa curiosa sobre essas primeiras lutas do torneio que o anime adaptou. Todas elas acontecem antes dessa fase do torneio, com as lutas de trios no anime. Essa fase está no anime e cobre vários episódios, mas são todas lutas contra times fillers originais do anime, geralmente centradas em um dos protagonistas com relação a esses adversários. Essa escolha é tão bizarra pra mim. Ela não faz nenhum sentido. Tipo, já que o anime tem lutas de trios no torneio, então por que não colocar estas lutas do mangá no contexto certo? Enfim, esse é o caso dessa luta aqui. No anime, ela acontece no episódio 37, o episódio de introdução do Chocolove. Nele, um trio formado por Zen, Ryo e este terceiro lacaio do Hao, o Peyote, meio que simplesmente aparece do nada e ataca a turma porque sim. No mangá é porque, sabe, torneio. Vários detalhes desse embate ficaram de fora, como uma explicação dos bonecos calaveras e sua ligação com o Dia de los Muertos, e a explicação de como funciona o Oversoul do Chocolove também. Fora isso, vários detalhes foram alterados por necessidade. Por exemplo, Yo e Ryu também participam da situação na adaptação, porque nela não é uma luta de trios, e diferente do mangá, em que o Ren fica parado nos bastidores deixando o Chocolove mostrar a que veio, aqui ele também participa da luta, no comecinho. Mas a maior alteração foi a backstory do Chocolove, que foi mais ou menos 100% cortada no anime. No mangá, aprendemos que Chocolove era tipo o mais respeitado membro de uma gangue americana, um jovem que matou mais de uma pessoa, tendo entrado para essa vida depois que um assaltante matou os pais dele na infância. Um belo dia ele conhece Olona, um xamã brasileiro que, após evitar ser morto pelo Chocolove e ver que o menino consegue ver espíritos, insiste em tomá-lo como aprendiz e ensinar a ele o caminho do vento do riso, como ele chama. Basicamente, a importância do humor e da comédia no nosso mundo. Nos meses seguintes, o Chocolove acaba se afastando da gangue para se dedicar ao aprendizado, o que deixa os colegas de gangue dele bem chateados e o fazem decidir matar o Olona a sangue frio na frente do Chocolove. Mas tudo bem, porque eles vão pra tal ilha japonesa torcer pelo ex-colega na luta dos xamãs, então tudo está perdoado. Eu acho. Enfim, no anime, tudo que vemos é uma cena do Chocolove acampando com o Olona, o velho fazendo um discurso sobre a importância do riso e tal, que é o que ele fala no mangá instantes antes de morrer, e por fim ele tosse, o Chocolove reage e a cena corta, deixando subentendido que ele morreu de uma doença. Diga-se de passagem, no mangá ele também explica antes de morrer que já tinha uma doença terminal. O anime provavelmente achou a backstory dele dark demais e tal. Muitas coisas mudaram, mas as batidas principais da luta foram mantidas. Peyote controlando os dois cantores com seus poderes e o Chocolove fazendo o negócio do umbigo da terra. No anime, depois que ele faz isso, Ryu e Horohoro dão um golpe que encerra a luta. Mas no mangá é o Ren que faz isso. E é um momento importante, porque é quando o Ren reconhece as habilidades do Chocolove. E depois disso, o Ren declara guerra pro Yo, o que choca todo mundo. Eu não sei por que choca todo mundo. Sério, por onde vocês andaram pelos últimos volumes desse mangá? No anime, uma coisa parecida acontece no episódio 46, logo depois da primeira luta do Ren nessa fase de trios do torneio, contra um time filler, chefiado pela Gain. Pela Gain, cara! Sério, como ela e a peguete ninja dela chegaram tão longe desse torneio? Após a luta, cortamos pro Lizerg recebendo sua roupinha de X-Law e sendo acolhido pela líder deles, Jane, da Dama de Ferro. No anime, essa cena é adaptada no episódio 39. Alguns detalhes são diferentes, mas ficou fiel em maior parte. E em seguida, o anime corta o fim dos Boz. No mangá, eles aparecem pra turma, agradecem o Chocolove por não ter matado eles durante a luta, porque era esse lance, tipo, como o Peyote estava controlando os corpos deles, esse era um risco, e contam a história de como eles foram recrutados pelo Hao. É engraçado, e um pouco meigo também. E no fim, eles declaram que vão deixar de seguir o Hao e de ser a banda Boz, e viram a banda Boz. É escrito de um jeito diferente. No anime, o evento depois deste mostra que eles de fato deixam de serem seguidores do Hao, mas não elaboram mais que isso. Estamos oficialmente no ponto da adaptação em que tudo está sendo adaptado fora de contexto e que o anime está sendo extremamente seletivo do que sai do papel. Por causa disso, estamos realmente voando com esses volumes, então fique ligado pro último vídeo desta nossa série, que será o próximo. Segredos de família serão revelados, protagonistas vão morrer e vai ter vikings. O nosso trabalho foi sempre acompanhá-los, dando o máximo e até mesmo correndo risco de vida. Mas tudo isso foi em vão com a sua traição. Por isso, não vou perdoá-lo nunca. E por causa disso, a Mana tem 28 anos sem nenhum
quê? Mesmo que ela se case amanhã, vou chamar ela de titia. Essa não.